Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. E o objetivo desse nosso vídeo é nós estudarmos a velocidade instantânea. É a aula número 4 da cinemática. Na aula anterior, nós estudamos velocidade média. Hoje vai ser velocidade instantânea. Vamos ver as diferenças entre essas duas velocidades e como que a gente calcula velocidade instantânea, quais são os detalhes, quais são as dicas, tá bom? Então, bora para a vinheta para a gente poder começar essa aula aí. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Velocidade instantânea é a velocidade verdadeira do objeto em cada momento da viagem. Então eu quero que você imagine, está aí já na tela, né? Corresponde ao valor da velocidade em cada instante do movimento. Então eu quero que você imagine, por exemplo, você fazendo uma viagem da sua cidade até uma outra cidade de carro, e você vai olhando o velocímetro do carro, em cada momento da viagem, o ponteiro vai marcar valor de velocidade diferente. Essa velocidade marcada pelo velocímetro em cada momento da viagem é a velocidade instantânea, é a velocidade em cada instante do movimento. Depreender? Agora, não confunda a velocidade instantânea, que é a velocidade verdadeira do objeto naquele momento, com velocidade média, que é apenas um valor aproximado de um movimento maior. Então você pega lá, né, uma viagem da sua cidade até uma outra cidade que demora várias horas. Então você tem todo o ΔS, você tem todo o ΔT, divide um pelo outro, você vai achar a velocidade média. Agora, a velocidade instantânea não. É o que está marcando no velocímetro do carro em cada momento da viagem. É a velocidade verdadeira. Então, velocidade média, vamos lembrar como é que a gente calculava aqui velocidade média? A gente fazia assim, né? A gente pegava o ΔS e dividia pelo ΔT. O ΔS é o comprimento de todo o percurso. O ΔT é o tempo gasto em todo o percurso. Velocidade instantânea a gente vai calcular de maneira diferente. Há uma ferramenta matemática chamada derivada que vai permitir a gente calcular a velocidade instantânea do movimento. Bom, primeiro, por que a velocidade média não bate obrigatoriamente com a velocidade instantânea? Porque a velocidade média leva em conta todo o ΔS. Imagina você viajando de uma cidade, da sua cidade até uma outra cidade. Você não vai manter a velocidade constante o tempo inteiro. Então, em alguns momentos, você vai acelerar para ultrapassar um carro, em outros momentos, você vai frear, em outros momentos, você pode até parar o carro. Então, só você vai variar a sua velocidade no decorrer da sua viagem. Se você está variando, a velocidade média já deixa de ficar igual à velocidade instantânea. A velocidade média só bateria com a velocidade instantânea se você mantivesse aquela velocidade constante o tempo inteiro. Aí as duas seriam iguais. Mas como a gente não faz isso na prática, então a velocidade média acaba não batendo com a velocidade instantânea. Porque você tem muito espaço, muito tempo para aumentar a velocidade no decorrer da viagem ou para diminuir ela. Então, qual foi a sacada que o nosso amigo Isaac Newton ele desenvolveu a ferramenta derivada para você calcular a velocidade instantânea? Ele pensou justamente nessa história de intervalo. Velocidade média usa intervalos muito grandes, dá tempo de você alterar a velocidade entre um momento e outro momento. Mas e se você pegar intervalos cada vez menores, a tal ponto, tão menores quanto sua mente possa imaginar, a tal ponto que você, entre um instante e o próximo instante, você não tem como aumentar a velocidade ou diminuir, porque não há tempo para isso. Essa que é a ideia da derivada, né? Então a derivada está na tela, é uma ferramenta matemática, é um operador matemático que transforma uma função matemática em uma nova função.
E essa ferramenta ela é útil quando você quer intervalos de variação muito pequeno. No caso da física, é uma ferramenta ótima, porque os intervalos de tempo são grandes, aí você consegue alterar a velocidade. Se você pegar intervalos de tempo muito pequeno, você não consegue alterar a velocidade. Então, essa ferramenta derivada, que mede a variação, que analisa uma função em intervalos de tempo, em intervalos muito pequenos, ela é ideal para fazer análise do movimento de um corpo. O Isaac Newton desenvolveu essa ferramenta matemática justamente para fazer esse tipo de análise. Tá? Então, é uma ferramenta matemática que ele desenvolveu para fazer esse tipo de análise. Né? Então, nosso amigo Isaac Newton recebe o mérito aí desse desenvolvimento. Então, a derivada é uma ferramenta muito útil quando desejamos ver a variação de algo em intervalos muito pequenos. Então, vamos primeiro colocar aqui embaixo esses dois exemplos aqui para a gente treinar como é que se usa essa ferramenta derivada, que é uma ferramenta da matemática e que depois a gente vai trazer ela aqui para a física, tá bom? Então vamos lá. Não se preocupa com a simbologia que eu vou usar, tá? Eu vou usar uma simbologia da matemática e derivada é uma coisa de nível universitário. Então aqui a gente vai aprender a usar uma pequena ferramentazinha da derivada, não é toda a derivada, é apenas uma pequena ferramentazinha da derivada que a gente vai ver. Então não se preocupe muito nesse momento com a simbologia ou com o linguajar que eu vou usar, que é um linguajar dos matemáticos para falar de derivada. Depois a gente faz essa tradução e a aplicação disso para a física, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aqui uma função y e x. Coloquei uma função qualquer aqui, coloquei um outro exemplo aqui do lado, coloquei exemplos bem grandes para a gente poder treinar bastante, tá bom? Então, no caso aqui é uma função de y com variável em x. Então, a derivada funciona assim, ó. Nós vamos derivar a função y. Não gostei desse azul, gente. Esse azul ficou muito parecido com o fundo. Deixa eu alterar a cor. Um azul mais escuro, aí fica bonito. Ó. Então, nós vamos derivar a função y, onde há letrinha x. Então, aqui parece um símbolo de divisão que a gente usa, mas não é. É um operador matemático chamado dy dx. Estou traduzindo para você. Significa que estamos derivando toda a função y, mas somente onde tem letrinha x. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Vamos lá. Então, como é que funciona a derivada? Essa regrinha de derivada que eu vou te dar agora é chamada regrinha do tombo. É muito facilzinha, tá? Tá vendo aqui o expoente aqui da função? Opa, deixa eu voltar. Tá vendo aqui o expoente da função, que aqui é 3? Então ele vai descer multiplicando o número que está na frente da letrinha x. Então 3 vezes 5, 15. É muito fácil fazer isso, galera. Tá? Vezes, tá? E aí, galera, era x ao cubo, cai o grau da função, passa a ser x ao quadrado. Sérgio, por que que isso acontece? Ih, galera, isso aí é uma coisa lá da matemática, do cálculo integral e diferencial, que você vai aprender quando você entrar numa faculdade de exatas. Aí você vai fazer um curso, né, chamado Cálculo 1, e lá no primeiro, segundo mês de aula, aí o professor vai explicar o porquê que isso acontece, o professor de cálculo, tá bom? Não é nosso objetivo aqui, a gente quer apenas aprender a usar a derivada, como ela funciona internamente, aí a gente vai deixar isso para a sua faculdade de exatas, tá bom? Então, a regrinha é bem simples, o expoente ele desce multiplicando o número que está na frente, 3 vezes 5, 15, e cai o grau do monômio. Era x ao cubo, fica x ao quadrado. Vamos fazer de novo? 2 vezes 8, 16, vezes era x ao quadrado, fica x elevado à primeira. Olha que babinha. Copia o sinal, menos. Você sabe que quando não tem expoente aqui, o expoente é 1. 1 vezes 3 é 3. X elevado a 1 cai o grau do monômio, fica x elevado a 0. Opa, quanto que é x elevado a 0 mesmo? X elevado a 0
é 1. Qualquer coisa elevado a zero é 1. Tá? A elevado a zero é 1. 20 elevado a zero é 1. Sérgio elevado a zero é 1. Qualquer coisa elevado a zero é 1. Tá bom? Então, x elevado a zero é 1. 1 vezes 3 dá 3. Então, eu vou apagar isso aqui, ó. Tá? Então, a derivada de 3x é 3. Olha que baba, é só copiar o número que está na frente. Tá? Vamos voltar agora para a continuação da derivada. Mais derivada do número 10. Repare que aqui não tem a letrinha x. Onde não tem a letrinha x, é uma constante, que é o número 10. A derivada de uma constante é 0. Sérgio, por quê? Eu não vou te explicar isso aí, eu vou deixar para o professor de cálculo lá da sua faculdade de exatas, quando você fizer, tá bom? Aqui a gente tem que apenas aprender a usar essa regrinha bem basiquinha de derivada chamada regra do tombo. Vou falar de novo. O expoente desce multiplicando, 3 vezes 5, 15, e cai o grau do monômio, x ao cubo fica x ao quadrado. 2 vezes 8, 16, era x ao quadrado, fica x à primeira. Aqui 1 vezes 3 é 3, copia o sinal, né? É 3, e a derivada de x à primeira é x elevado a zero, que é 1 vezes 3, é o próprio 3. E aqui não tem o número, não tem a letra x, a derivada de constante, de número puro, que não tem letra x, é 0. Nem precisa escrever esse 0, tá? Vou fazer mais uma vez a derivada. Então vamos lá. Vou derivar a função y, onde tem letrinha x. Então vamos lá. Estou fazendo aqui, você vai fazendo mentalmente aí, tá? 2x à quarta, lembra que o 4 desce multiplicando, 4 vezes 2, 8, era x à quarta, vira x à terceira. Copia o sinal, mais... Aqui quando não tem nada na frente é o número 1, você sabe, né? Então 3 vezes 1, 3, era x ao cubo, vira x ao quadrado. Copia o sinal, menos... 2 vezes 5, 10, era x ao quadrado, vira x à primeira potência. A gente normalmente não escreve, né? Mas, aqui, ó, o expoente aqui é número 1, 1 vezes 2 é 2, pronto. Essa é a derivada de 2x. Aqui no final é um número que não tem letra x, a derivada é 0, eu nem escrevo. Então você repare que a derivada faz isso, galera. Você transforma uma função numa nova função. Só que essa nova função tem alguma coisa a ver com variações muito pequenas. No caso aqui, variações muito pequenas da grandeza x. Tá bom? É isso que representa matematicamente a derivada. Você está pegando uma função em variações muito pequenininhas. Tá bom? Sérgio, quão pequeno seriam essas variações? Tão pequeno quanto sua mente puder imaginar. Você imagina que é uma coisa infinitesimalmente pequena. Esse é o linguajar da matemática. Bom, vamos agora voltar isso para a física, né? Vamos ver como que essa ferramenta chamada derivada ela é útil para a gente aqui na física. Volta comigo lá na primeira tela em que a gente está falando de velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade média é ΔS, divide pelo ΔT de toda a viagem. Você sabe que no meio da viagem dá para você pisar no acelerador ou pisar no freio, pronto, já mudou a velocidade média já não bate mais com a velocidade instantânea. Para você fazer o cálculo da velocidade instantânea, olha a sacada do Isaac Newton. Repara que não tem a letra M de média. Você vai pegar uma variação muito pequena de espaço, o ds. É uma variação infinitesimal de espaço, em relação a uma variação infinitesimal de tempo. Então é como se você pegasse um ΔS muito pequeno e um ΔT tão pequeno que não desse tempo de você pisar no acelerador ou no freio. E aí, se você achar essa velocidade nesse intervalo tão pequeno, isso vai bater com a velocidade verdadeira do objeto. É uma sacada muito inteligente desse nosso amigo Isaac Newton. Tá? Então, mas Sérgio, o que significa isso aqui? V, ds, dt. Você acabou de ver comigo, dy, dx. É a derivada de uma função naquela letrinha que está escrito embaixo. Então, na prática, vem comigo. Velocidade instantânea
é ds dt. Isso aqui é uma linguagem matemática. Vamos ver o que você vai fazer na prática. Vai ser dado para você a função horária do espaço. Repara aqui, ó, função horária do espaço, espaço e tempo. A gente já viu em aula anterior. Se eu te dou o tempo, você acha o espaço. Se eu te der o espaço, você acha o tempo. Isso é chamada função horária do espaço. Então você vai pegar a função horária do espaço e vai aplicar a derivada. Ao aplicar a derivada, você vai chegar numa nova função que traz características da anterior, que está relacionada a pequenas variações dessa letrinha, que no caso aqui é a letrinha t, que é o tempo. Então na prática é assim, gente, ó. Se eu te der a função horária do espaço e você aplicar a ferramenta chamada derivada, aquela regrinha do tombo, você vai sair da função do espaço e vai chegar na função da velocidade. E não é velocidade média, é a função da velocidade instantânea. Então vamos treinar aqui para a gente ver como é que funciona. 5t ao cubo deriva, lembra a regra do tombo, o expoente desce, então 3 vezes 5, 15. Era t ao cubo vira t ao quadrado. Copia o sinal, mais 8t quadrado, desce o 2 multiplicando, 2 vezes 8, 16. T ao quadrado vira t à primeira, menos derivada de 3t, lembra que o expoente é 1, 1 vezes 3 é 3. Derivada do número puro 10, não tem letra t, a derivada é nula, eu nem preciso escrever. Vamos treinar mais uma vez aqui, ó. Se eu tenho aqui a função horária do espaço, repare, espaço e tempo é a função horária do espaço. Se eu aplicar a derivada, eu saio da função do espaço e chego na função da velocidade instantânea. Então vamos lá. 4 vezes 2, 8. Era t à quarta, vira t ao cubo. Mais t ao cubo. Lembra que o que tem aqui na frente é o número 1. 3 vezes 1, 3. Era t ao cubo, vira t ao quadrado. Menos derivada de 5t quadrado. O 2 desce multiplicando. 2 vezes 5, 10. Era t ao quadrado, vira t. Derivada de 2t é 2. E derivada do número 3. Não tem a letra t, a derivada é nula. Então, isso é a aplicação da derivada. Você sai da função horária do espaço e chega na função horária da velocidade. Repare que na função horária da velocidade, eu vou dar uma destacada agora aqui em duas letrinhas. Vamos ver se eu consigo destacar de maneira a ainda ficar bonito aqui, ó. Olha lá, ó. Não ficou tão bonitinho, deixa eu dar uma voltada aqui. Então, o que eu quero que você perceba? Ó, que eu tenho velocidade, já ficou melhor, e tempo. Velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Se eu te dou um, você descobre o outro. Se eu te dou o tempo, você descobre a velocidade naquele momento. Ah, eu quero saber a velocidade no instante 2 segundos. Pega esse tempo 2, coloca no lugar do t, faz a continha, você vai achar a velocidade naquele instante 2. Ah, mas agora eu quero achar a velocidade no instante 5. Pega esse número 5, coloca no lugar do t, você vai achar a velocidade no instante 5. Essa outra função é a mesma coisa, ó. Velocidade e tempo. Então repare que é uma nova função matemática chamada função horária, porque tem tempo, da velocidade. A função de cima é a função horária do espaço. Essa função de baixo, função horária da velocidade. Velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Se eu te dou o tempo, você acha a velocidade. Se eu te der a velocidade, você acha o tempo. Ok? Então agora, para encerrar essa parte teórica da aula, a gente vai ver um vídeo interessante que envolve a temática dessa nossa aula, que é a velocidade instantânea. Vamos então para o vídeo. Aqui nós temos o velocímetro, né? E o odômetro. Velocímetro é o que marca aqui o valor da velocidade em cada momento da viagem. Então o velocímetro marca ou te fornece a velocidade instantânea.
Odômetro é o nome que nós damos para esse marcador aqui, ó, do quantos quilômetros você está andando. Então você zera o odômetro no início da sua viagem, então fica tudo zero ali, esse marcador aqui. E aí quando você chegar no final da sua viagem, vamos supor que você fez de uma cidade para outra e deu 230 quilômetros, vai estar marcando 230 aqui. Significa que nesse percurso, seu ΔS é 230. Então o odômetro te fornece o seu deslocamento, tá bom? Então vamos agora para o vídeo. Que é um carro de Fórmula 1, no caso é do Hamilton. E aqui embaixo ó, você consegue ver qual é a marcação do velocímetro em cada momento do percurso. Ó, 270, 280. Quando chegar na curva, ele vai ter que pisar no freio. 300, opa, pisou no freio para poder fazer a curva. 140 por hora, já está 200. Vai chegar uma outra curva logo ali, já reduz de novo para 200, 220. Outra curvinha chegando, reduz a velocidade, pisa no acelerador e aumenta a velocidade. Então, em cada momento a velocidade é diferente aí, olha lá, passando na frente da reta dos boxes, velocidade máxima aqui, 300 e alguma coisa, já tem que pisar no freio de novo para poder fazer a curva novamente. Então, o velocímetro te dá o valor da velocidade em cada momento da viagem. Ok, galera? Não sei se o áudio aí do carro aí ficou muito forte agora que eu reparei aqui. Mas a explicação foi essa, tá? Então a minha voz aí, se não deu para ouvir, não se preocupa que não era tão importante. O importante era ver o velocímetro do carro, tá bom? Se você está me acompanhando até aqui, é porque você está gostando da minha aula. Então eu vou fazer um pedido para vocês, para que você se inscreva aí nas minhas redes sociais, no Instagram e no meu canal do YouTube. E divulgue o meu canal, se inscreva, né? Fala o sininho, comente os vídeos, para que o algoritmo divulgue mais aí os meus vídeos, tá bom? A minha ideia aí é colocar todo o conteúdo de física de forma gratuita, aí, aula por aula, só da parte aqui que a gente chama aqui de mecânica, né? Serão 60 aulas, estou aí na aula 4. Na parte de ótica, termo e ondas serão outras 60 aulas. E na parte de eletricidade e magnetismo, outras 60 aulas. Então, meu curso inteiro aí vai ter aí 180 aulas. Estamos aí na aula 4, estamos começando. Tem uma parte do canal que já tem aí um pouco de magnetismo, já tem um pouco aí as aulas de física moderna, tá bom? Então, convido você a acompanhar e divulgar para os amigos da sua escola, da sua sala, tá bom? Então, vamos lá para exercícios agora, amigos? Vamos lá, então.